Vamos ao nosso próximo. Não, é o mesmo assunto, só que nós vamos trazer aqui para vocês o governo eleito, agora focado, a partir de amanhã, de quarta-feira, na Câmara dos Deputados, começa a tramitar, a PEC da transição, do estouro do Lula, como vocês quiserem chamar. Reportagem de Leandro Magalhães. Apesar da pressa do PT, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a conclusão de votação da PEC deve se encerrar somente na semana que vem. O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, irá relatar o projeto. Aliados de Lula contavam com a aprovação do texto ainda esta semana. Nós vamos fazer um esforço, vai depender da conversa do relator a partir de amanhã cedo, vamos combinar agora no Colégio de Líderes, com os partidos. Há sim a previsão de iniciar a quarta ou quinta e de terminar na terça-feira. Deputados próximos ao presidente da Câmara admitem que ainda não há consenso sobre a matéria. A pressão vem principalmente de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que defendem a redução do valor da proposta e do tempo de vigência da PEC. O texto aprovado pelos senadores na semana passada libera ao menos 168 bilhões de reais em despesas para acomodar o pagamento do Bolsa Família e de outros programas previstos pela equipe de Lula por um prazo de, no mínimo, 2 anos. Arthur Lira evitou comentar eventuais alterações no texto. Caso haja alguma mudança, a proposta precisaria voltar para o Senado, o que na prática impediria que ela fosse aprovada ainda este ano e que as alterações estejam valendo já quando Lula assumir o governo em 1º de janeiro. Questionado se a negociação de cargos com o futuro governo poderia ser um entrave à votação da matéria, o presidente da Câmara negou. A gente tem que parar com essa história de vender toma lá da cá o tempo todo. Essa presidência nunca se pautou há 2 anos por cargo nenhum em governo nenhum. Apontado nesta terça-feira como próximo presidente do BNDES, o coordenador técnico da transição, Aloysio Mercadante, afirmou que o diagnóstico do grupo de trabalho foi essencial para formatar a PEC e cobrou uma tramitação rápida da matéria na Câmara dos Deputados. Ali estão todos os valores necessários, o mínimo para manter os serviços públicos essenciais e o investimento para a retomada do crescimento. Foi lá entregue ao Congresso Nacional e tenho certeza que quem viu por dentro o que nós vimos sabe que essa PEC é indispensável ao país e que nós temos que pagar um Bolsa Família de R$600 já em janeiro. Espero que a Câmara dos Deputados vote o mais rápido, assim como fez o Senado. Senhor, vamos retomar o ponto que você mencionava antes do nosso intervalo. Há um gasto que poderia ser, digamos, reduzido muito. E não tem havido, na sua percepção, na sua avaliação, tudo que você absorve e entende do debate político, uma menção de onde vai vir. Como é que vai ser esse arcabouço fiscal, então? Então, esse é o desafio para o próximo governo. Se o governo quer uma regra mais flexível para gastar mais, legítimo. Tem que mostrar o seguinte, olha, a gente vai precisar arrecadar muito mais. E arrecadar como? Porque, como eu falei, ninguém no Brasil quer pagar mais imposto. A carga tributária já é muito alta. A reforma que o API trabalhou por tantos anos é uma reforma de imposto indireto para simplificar, não para aumentar a carga tributária. Então, é isso que precisa ficar mais claro. Porque se a gente der o sinal errado da economia, a gente vai ficar com um dólar caro, a gente vai ficar com a taxa de juros muito alta. O Brasil vai começar o próximo ano com a taxa de juros de 13,75%, que é a taxa Selic atual, com a expectativa de inflação de 5%. Se piorar, 6%, mas é um juro real entre 8% e 9%. É o maior juro real do mundo. Esse juro não vai cair enquanto não ficar claro qual é a estratégia fiscal. Então, William, isso é programa de governo, isso é política de governo. Olha, tem uma crítica ao teto de gasto. Vamos aceitar uma crítica legítima, ninguém precisa concordar com o teto. Mas, dado que se quer mais flexibilidade para aumentar a despesa, como é que vai pagar a conta? Isso é muito importante, porque, olha só, a gente teve uma sorte também com medidas de política econômica, salários foram congelados, mas a gente está terminando esse governo com a dívida pública em 74% do PIB, que é exatamente o mesmo valor como proporção do PIB de 4 anos atrás, de 2019, depois da pandemia. Também, exatamente. Né? Parte dessa arrecadação extraordinária, esse é o ponto, vai embora. A gente não vai ter próximo ano o barril de petróleo a $120 como teve esse ano. Então, o dividendo da Petrobras cai. Não vai ter privatização da Eletrobras. Então, a receita com a privatização da Eletrobras, 25, 26 bilhões, também vai embora. Então, a gente começa o governo com a arrecadação vai ser menor. Então, não dá para começar um governo com a conta de 200 bilhões. Isso é um risco fiscal muito grande. Isso vai prejudicar, por exemplo, o próprio funcionamento da economia. Porque, olha só, nos últimos 5 anos, a gente teve um crescimento muito forte do investimento no Brasil, investimento privado.
há 5 anos atrás, a taxa de investimento total do Brasil era na casa de 15% do PIB. Baixíssimo. Agora está 19,6%. O último número divulgado pelo IBGE é do terceiro trimestre desse ano. Esse que ainda é baixo. É baixo, mas está chegando perto de 20% do PIB. É o maior desde 2015. Então, esse crescimento foi puxado pelo investimento privado. Se a gente fica com taxa de juros muito alta, as empresas vão cortar o investimento privado. Deixa eu separar um ponto, acho que é a mesma coisa que você quer abordar, Raquel. O ponto é o seguinte, hoje o indicado ministro está fazendo, o Haddad, ele parece ter feito uma ligação umbilical entre a reforma tributária, que, como você disse, é muito mais voltada para a simplificação e não para um rearranjo de todo esse sistema, e o arcabouço fiscal. Ele complicou a própria vida fazendo isso? Era exatamente o que eu ia falar. Então, talvez, vamos lá, vamos dividir por partes. A reforma tributária de imposto indireto, que é IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS, isso é juntar esses impostos e simplificar. Essa reforma tributária de imposto indireto é para ser neutra. Tem outra proposta que ainda não está elaborada, nem pelo próprio API. Que eles pretendem fazer em 2 fases, já disseram isso, vão tocar primeiro a do imposto direto e depois a do imposto de renda. Isso, aí é imposto de renda. Aí tem discussões bastante importantes. Por exemplo, empresas no Brasil em regime de lucro real, a carga tributária já é muito alta. Agora, empresas no regime de lucro presumido têm uma vantagem tributária, em especial quando é uma empresa sem funcionário, que a gente chama pejotização. Tá? Nos Estados Unidos também existe pejotização, só que não tem vantagem tributária. Nos Estados Unidos se chama Limited Liability Company. Quando você é uma empresa sem empregado e você recebe sua renda, você declara pela tabela de imposto de renda como se fosse empregado. No Brasil, não. Tem uma vantagem tributária que você corta a sua carga tributária pela metade. Isso eu aprendi com a API. Então, assim, mexer em lucro presumido é um vespeiro. O Lula tentou, como presidente, fazer isso durante 2 vezes, no final de 2003, não conseguiu, e depois em 2008, também não conseguiu. Isso, se eles quiserem aumentar a arrecadação sem criar distorções, vão ter que mexer com o lucro presumido, vão ter que mexer com regimes especiais de dedução de imposto de renda, que não faz muito sentido. Se eu for citar aqui, as pessoas vão ficar com raiva de mim. Deixa eu só pegar um pontinho que você colocou, que eu acho que é bem relevante, porque o que o Haddad falou e o que o Mansueto está falando também faz muito sentido na lógica econômica, você trabalhar a reforma tributária e trabalhar a nova regra fiscal. Mas politicamente isso é dificílimo, porque um governo eleito, geralmente, ele tem um tiro para dar, né, para fazer uma grande aprovação. Qual que ele vai escolher? E aí, rapidinho, Caio, você vê essa PEC, a dificuldade que já está sendo. Por exemplo, né, passou por uma ampla margem no Senado, até ali foi fácil. Chegou agora na Câmara, o Arthur Lira, presidente da Câmara, esteve hoje de manhã com Lula, com o presidente eleito, e conversando ali no entorno do Lira, ele foi levar 2 recados. Olha, vocês precisam brecar a votação do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal e vocês precisam dividir os ministérios. Enquanto União Brasil, PSD, o PP está dizendo que não quer cargo no governo agora, não tiverem seus cargos, a gente não vai votar. Então, tudo bem, isso é a discussão dessa PEC, mas imagina a confusão política que vai ser num Congresso que não é petista, de esquerda, para aprovar dois grandes projetos ao mesmo tempo. É o quadro político que eu queria mesmo que o Caio trouxesse, porque há 2 aspectos aí que eu preferiria abordar separadamente, vamos por partes, como sugere o Mansueto. É esse que você estava se referindo nesse instante, Caio. Há um desafio político imenso, que é o que você está mencionando, nessa capacidade de articulação e coordenação disso. Eles estão dando conta desse desafio, cara? Não, por hora não. Acho que a ficha não caiu ainda. Eu acho interessante, para bem e para mal, quando eles colocam o novo arcabouço fiscal, e vocês podem esclarecer até, é o plano. Porque eles não colocam o novo arcabouço fiscal, uma nova regra de ouro. Não, o novo arcabouço fiscal, eu posso ler aqui de uma pessoa lá de dentro, reforma tributária, regra para controle qualitativo e quantitativo de gasto, política de avaliação sistemática de eficiência e eficácia dos gastos, PPPs, nova economia verde, indústria sustentável. Ou seja, isso aqui é arcabouço fiscal? Não, arcabouço fiscal talvez seja a regra superávit com banda. Eles colocam tudo isso dentro de um pacote. Você consegue responder a pergunta central que eu acho que o Mansueto faz, é o seguinte: quem é o formulador? Não tem um formulador clássico, como a gente viu nos outros governos, inclusive no atual, que é o próprio Paulo Guedes. Não, mas acho que talvez o próprio
Haddad, eu ainda não enxergo assim o clássico. Você, Raquel? E talvez não haja. Não, precisa. Não tem como um governo seguir sem você ter o seu formulador fiscal, né? Na época do governo Temer, tínhamos aqui o Mansueto, no governo... Na verdade, tinha vários, né? Exato. Tinha Enfim, vários. Tinha Marcos Mendes, tinha eu, tinha Ana Paula, tinha Guardia, tinha vários. Então, não tem como fazer. No governo Bolsonaro, você tinha o próprio Paulo Guedes e tinha uma série de assessores. O Haddad ainda está montando equipe. Vamos dar esse benefício da dúvida para ele. Está se falando no Felipe Salto, tem outros nomes que ele está cotando que sejam talvez esse fiscalista, mas você precisa redesenhar o teto de gastos, precisa aprovar isso no Congresso Nacional e precisa convencer o mercado de que é uma regra crível. Não é tarefa fácil, precisa de um formulador. Mansueto, você consegue enxergar um caminho? Não, olha, consigo, mas olha só. Não o que você gostaria, mas o que você está vendo. Não, claro. Não, então, eu consigo, William, olha só, se a gente olhar para o Brasil dos últimos 6 anos, não foram tempos fáceis, tá? Porque a gente teve um governo que veio de um processo de impeachment, isso é sempre muito complicado, que foi o governo Temer. Depois a gente teve um governo com muita polarização e sem base política. Apesar disso, nos últimos 6 anos, a gente aprovou independência de Banco Central, reforma da Previdência, reforma trabalhista e mudança em marcos regulatórios. E faltou muita coisa também, né, Mansueto? Foi, mas a gente... Reforma tributária, reforma administrativa. Então, sim, mas o ponto é que nos últimos 6 anos, no governo de impeachment, que não é fácil, e no governo sem base política, a gente aprovou reformas difíceis. A gente esquece, mas na eleição de 2014, se falar em independência de Banco Central, era um tema muito difícil, era um tema que político fugia. Não, a Marina foi destruída por causa disso. Então, mas agora a gente aprovou essas reformas, assim, o ponto de partida não é ruim. Hoje o investidor estrangeiro, ele olha para todos os países emergentes, ele destaca 2 países com certo otimismo, México e Brasil, por motivos diferentes. Mas ele olha para o Brasil como um país que foi reformista nos últimos 6 anos. A aceleração do gasto com Previdência deu uma diminuída. A gente desacelerou o crescimento do gasto com Previdência com a reforma da Previdência, que foi muito importante. Então, a gente tem marco regulatório de saneamento, que tem investimentos contratados, que para acontecer os juros vai ter que cair. Então, assim, governo, você tem que se comunicar, você tem que ir para uma batalha. No Congresso, quando eu falo batalha, no sentido positivo, a batalha da democracia, do diálogo. A comunicação está sendo boa? Exatamente, a comunicação é essencial e eles estão falhando na comunicação. Eles estão conseguindo colocar incerteza num ambiente de lua de mel que o investidor deu para esse governo. Neste começo, não havia má vontade no mercado com o governo Lula. Pelo contrário. Não, eu só queria colocar uma questão, que a despeito dos últimos 6 anos, né, e muita gente na esquerda considera que, em termos de política econômica, praticamente a mesma coisa, governo Temer, governo Bolsonaro, eu não estou falando que tá, mas claro. Porque você participou de um deles. Para um governo que é um ente político, ele busca o resultado. E não necessariamente o resultado fiscal, o resultado econômico, mas principalmente o resultado eleitoral. E esses últimos 6 anos, as urnas não referendaram. Tanto que o candidato do governo Temer, que foi o Henrique Meirelles, foi um fiasco. E o Bolsonaro não foi reeleito. Então, eu não estou nem justificando, estou colocando assim, poxa, avançamos nas reformas? Avançamos. Mas para esse ente político, Lula, Frente Ampla, que chegou lá, eles também pensam, e talvez isso os leve, não estou justificando nem fazendo juízo de valor, isso os leve a refletir, poxa, se a gente for fazer um mega roxo, daqui a 4 anos a gente perde a eleição. Então, mas, tal qual a direita, vamos dizer, entre aspas, perdeu 18, tal qual os governos, o governo Temer e o governo Bolsonaro, perderam 2 eleições. Mas olha só, o mercado não espera mega roxo, né? Tanto que o que o mercado quer é o seguinte, olha, mostra um plano fiscal, que tudo bem, a dívida vai crescer em 23, em 24, em 25, mas a gente chega lá em 2026, no final do governo, com a dívida parando de crescer no nível razoável. E é possível fazer isso. Então, não se trata de arroxo, se trata de controlar a velocidade do gasto e olhar para a receita, de como vai financiar esse gasto maior. Mas o que o governo está falando é o seguinte, não, olha só, eu quero começar com 200 bilhões de reais, além do que já está programado, e depois a gente discute como vai financiar isso. Aí a gente olha para os indicadores, olha para quanto está a taxa de juros hoje, aí a gente vê uma dívida que vai crescer quase 20 pontos percentuais do PIB em 4 anos. Isso é muito ruim. Isso vai trazer a inflação de volta, vai cair o investimento e vai cair o crescimento do PIB. Isso não leva à reeleição de governo, tá? Então o desafio é eles conciliarem a agenda legítima pela qual eles foram eleitos, política social ativa, trazer mais crescimento, mas com responsabilidade fiscal.
é exatamente o que o Lula fez durante 8 anos quando foi presidente. E que ninguém sabe por que agora se colocou uma contradição que não existe. Ele colocou essa contradição. Ele, Lula. Então, mas quando a gente olha a experiência do mundo todo, países que têm política social sustentáveis são países que têm as contas fiscais equilibradas. Esse é o desafio. Ótima frase. Eu preciso encerrar o programa. Infelizmente, a conversa podia prosseguir, a gente repetirá. Queria agradecer a você, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG, ex-secretário do Tesouro, pela disposição em participar da nossa roda, dar meu boa noite. A Raquel, evidentemente, meus colegas e meu parceiro, Caio Junqueira, obrigado, boa noite.